Olá pessoal, bem-vindos ao Quanta Conversa, uma série de podcasts do Planetário de Vitória e do Show de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje, no quarto episódio, estamos aqui com o grande ícone da física experimental aqui da UFES, né? Professor titular do DEFIS. Ele é professor do PPG-FIS também, né? O programa de pós-graduação aqui da física, e coordenador do Laboratório de Plasma Térmico, professor doutor Alfredo Gonçalves Cunha. Seja bem-vindo, professor Alfredo. Obrigado pelo convite. Professor Alfredo, a gente fala muito em energias renováveis, né? Energia nuclear também, né? Para a produção de energia. Mas e numa hipótese de uma guerra nuclear, como que ficaria a produção de energia no planeta? É tudo questão de período, né? Qual o período que essa energia vai renovar? Porque uma coisa certa que a gente está fazendo, a gente está instalando coletores solares, que é desde que o coletor já tenha na sua mão, né? Você não conte o processo de produção, você está contando o uso do coletor. Eu estou pegando a energia que está vindo do sol e estou usando. A eólica está pegando a energia do sol, dos ventos, né? E isso é muito interessante, você usar a biomassa, usar o gás de aterro, de esgoto, que gera o metano, e usar isso aí, que isso está recirculando na atmosfera o seu carbono. Então, tudo isso é lindo, mas se você, de repente, né, por exemplo, um pessoal aí que começa aquilo que ninguém quer, nós podemos chegar a ficar 2 anos sem luz. Vamos cortar o nosso sol. E se na hora que você cortar o sol, tudo aquilo que você chama de energia limpa, energia Renovável, né? renovável solar, a nossa biomassa, nossa produção de alimentos, isso tudo acaba. Porque, na realidade, a nossa energia limpa é o Sol, que é um reator de fusão termonuclear por confinamento gravitacional. Então, está acontecendo o processo de fusão de dois átomos de hidrogênio, gerando um átomo de hélio, e a variação de massa é convertida em energia. E parte dessa energia chega na Terra. E uma parte, uma parte a gente já converte em energia elétrica hoje, e a maioria está sendo coletada pelas plantas. Então, a energia que chegou por transmissão sem fio, por luz, ele está chegando aqui na planta e botando essa energia disponível para nós de várias formas diferentes. Então, chama-se de vetor energia. Nossas plantas, o milho, o arroz, o feijão, a nossa energia hidroelétrica. Você tirar o sol, você não vai ter evaporação da água, você não vai ter água chovendo nas montanhas, você não vai ter queda d'água para gerar energia. Então, um fato como uma guerra nuclear, nós vamos perder toda a nossa fonte de energia renovável, nossa querida renovável, e só vai sobrar a fissão e a geotérmica, os dois tipos de energia. Então a energia nuclear, que não parecia ser uma boa ideia, né, acaba sendo a única alternativa. Né? Ainda é a alternativa que vai sobrar. E no caso desse, só vai ter disponível energia quem tem dinheiro. O pobre vai morrer de fome e de frio. Que a coisa vai esfriando rapidamente e 2 anos vai ter luz de novo. E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer com isso? Vamos pegar tudo quanto é árvore, vamos cortar, fazer fogo, tudo quanto é reserva de carbono e gerar CO2. Então vamos pegar aquilo que está com medo hoje de emitir CO2, isso vai ser feito se houver uma guerra nuclear. E quando voltar, quem sobreviver a esses 2 anos de falta de luz, quando voltar o sol de novo, nós vamos ter o efeito estufa gigantesco. Porque a quantidade de CO2 vai estar na atmosfera vai ser muito alta. Então é um verdadeiro desastre. Então o que acontece? Quando os cientistas perceberam que o Sol, na realidade, não é um carvão queimando, é um processo de fusão, se procurou
imitar isso aí. Até 50 anos que está estudando os processos de fusão para tentar imitar isso aí e gerar energia, gerar calor para gerar energia elétrica. Então começou lá atrás e tem várias linhas, né? As principais são o tokamak e o confinamento inercial. Já tem mais 2 linhas novas que estão começando agora, que ainda não tem resultado nenhum, mas estamos correndo atrás disso. Os reatores começaram pequenininhos, coisas menorzinhas, miudinhas. Hoje esse reator aqui tem 6 andares de altura, que está sendo feito na França, o maior deles é o ITER, e é uma colaboração de 35 países, vai ficar o dobro do que ficou o LHC. Nossa, Previsto, bastante né? E pode ficar investimento, um pouquinho mais, né? E se espera, né, que a energia que saia dele seja 10 vezes a energia que entrou. Então, esse é depois de muito sofrer aí, a gente conseguiu chegar num acordo e está se construindo, está quase pronto. Lá para 2025 pode começar os testes e vai se usar os 10 anos aí realizando o teste até colocar o deutério-trítio, que é a reação de fusão mais promissora de tudo. Então vamos especificar aqui, né, para o pessoal de casa que, na verdade, todo esse processo, né, de produção de energia, né, a gente vê que envolve o plasma em si, né, que é a sua área de pesquisa, né? E, assim, o plasma, então, ele agiria como se fosse o vetor da energia? Não, o plasma, ele o processo de fusão durante o plasma é a geração de energia. O vetor energia é quando essa radiação vem do Sol e bate na Terra. Então, nossa cana-de-açúcar, que é a biomassa, nossa hidroelétrica é vetor energia também. Tudo isso aqui é vetor energia. A produção é o processo de fusão, aquilo que acontece lá. Então, a gente está caçando hoje fazer essa fusão em laboratório. O confinamento inicial já conseguiu sair mais energia do que entrou, já saiu o dobro, está melhorando o rendimento. E apesar de que o que saiu é uns 3% do esperado do valor máximo. Mas esse confinamento inercial, como é que ele funciona? Ele funciona com campo magnético também? Tipo, O confinamento inicial, você tem uma bolinha de 2 milímetros de diâmetro, deutério-trítio, congelada, e dispara em cima dele 192 lasers de alta potência, e para que aquilo vá aquecer tão rápido, que ele aquece aquele material, e o material vai querer se expandir. Para poder ele se expandir, ele tem de empurrar a parte de dentro. Ele empurra a parte de dentro para a parte de fora sair. Quando ele faz isso, ele comprime os dois elementos para fazer a fusão. Isso é uma explosão, que é coisa. Você está simulando uma estrela quando você faz uma coisa dessa. E isso já está sendo testado, já está funcionando esse reator, já conseguiram melhorar, já fizeram o segundo teste. A gente só não pode falar que o laboratório foi criado para fins bélicos, né? Na realidade, esse sistema, ele não dá para você pensar em gerar energia, porque você tem que ficar criando uma explosão atrás da outra, 2 explosões por segundo, e o custo para isso ser econômico tem que ser menos de $1 cada bolinha dessa, só que custa mais de $1.000 uma bolinha dessa. Na realidade é para estudar os processos de fusão, o que está acontecendo, está se estudando tudo isso aí para entender isso tudo. O mais promissor hoje é o tokamak, que é um toroide com campo magnético. Eu vou comprimir um plasma para fazer uma compressão adiabática, subir a temperatura e provocar a fusão fusão dos átomos para gerar calor. Então, essa linha começou há 50 anos atrás, essa ideia. E o Brasil vai acompanhando, né? Ele não está nesse ITER, né? Não entrou. Na época, eles queriam que o Brasil pagasse 50% da conta, fornecendo o nióbio para fazer as bobinas supercondutoras. E o pessoal não concordou, que era muito, né? Em 36 sócios eu vou pagar 10%, acho que a conta não está muito boa. E hoje já se percebeu que foi um bom negócio não ter entrado, porque as bobinas supercondutoras com nióbio,
elas precisam trabalhar com nitrogênio líquido. E hoje as bobinas supercondutoras cerâmicas é com a de nióbio com hélio líquido, que é muito mais caro e raro. E as cerâmicas hoje trabalham com nitrogênio e com um campo magnético muito mais intenso do que as bobinas metálicas, né? Então, o que se viu hoje, que se percebe que a gente tem de botar a bobina supercondutora nos reatores para poder fazer esse confinamento do plasma. É o único jeito de segurar um íon em alta temperatura e prender sem encostar nas paredes de um reator. Então, o Brasil ele tem 3 reatores, né? Quer dizer, não é o Brasil. O hemisfério norte do planeta tem 3 reatores, 3 tokamaks. Um está na USP, o TCA-BR, o esferoidal está no INPE e o NOVA está aqui na UFES, porque nós fomos convidados para contribuir nessa linha, porque a partida de um reator, você precisa ter íons iniciais para criar a primeira corrente inicial antes de fazer o confinamento. Isso é feito por um processo de aquecimento ômico. Você precisa estar variando o campo magnético. E se descobriu recentemente que você pode usar uma tocha de plasma para injetar uma corrente dentro dele e depois comprimir. E dá para manter isso por mais tempo. E isso já melhora em 10 vezes a temperatura do plasma. Então, o que aconteceu? Não tinha mais. A maioria dos laboratórios de plasma já acabaram no Brasil, a equipe toda aposentou, outros morreram. E só acharam uma pessoa que faz tocha ainda no Brasil, né? Aí me chamaram. É um pouco de modéstia, né? Porque o professor Alfredo, ele tem uma especialidade, né, na produção de tochas de plasma térmico, né? Que ele já trabalhou, na verdade, com várias linhas de pesquisa, né, nesse sentido, né? Inclusive, seria até bom o senhor comentar até a parte de supercondutores nós trabalhamos também, até 1999 foi o meu doutorado, foi a parte de produção de supercondutores. Fizemos a coisa. Mas o que eu queria mostrar esse detalhe, né? Por que eu fui convidado, né? Que a pessoa me achou aqui no fim do mundo. Quando eu saí da Unicamp em 1988 e voltei para Vitória, eu saí eu saí de um local que tinha 300 laboratórios de pesquisa para um lugar que tinha um depósito de um aparelho de Mosbauer que estava encostado. E começamos o laboratório aqui. Mas nessa luta aí, o que aconteceu? Essa pessoa que me convidou para trabalhar nisso foi meu ex-aluno, o Gustavo Canal Paganini. Ele foi meu aluno de iniciação aqui, foi para a CBPF fazer mestrado com o Galvão e depois foi para Suíça fazer doutorado em fusão, foi para os Estados Unidos, agora voltou, está na USP. Ele está herdando toda a linha de plasma que era coordenada pelo Ricardo Galvão. E começamos o projeto de 2019 para melhorar o TCA-BR, né, o tokamak da USP, e eu desenvolver as tochas para poder dar partida nos reatores. Então eu fui até Rio Grande do Sul, pegar o reator que estava lá, o Nova, que era da Unicamp, que estava com um colega nosso, Magno Colares, e ele estava aposentado, não tinha mais ninguém para herdar o laboratório dele. Desmontei a máquina, trouxe para Vitória, no meio da pandemia, aquela confusão toda. Montamos, botamos para funcionar. E agora estamos com 3 alunos de iniciação e um de doutorado para fazer todo esse processo. Tem de refazer o sistema de diagnóstico e começar os testes com plasma para injetar íons dentro dele para dar partida. Essa é a contribuição prevista no projeto. E tem mais vários trabalhos que vão ser feitos pelo pessoal de São Paulo, mas tem mais de 40 pesquisadores nessa linha. O problema é que a ideia começou em 2019 e eu fui no finalzinho do ano, desmontei a máquina, estava prontinho para trazer. Aí veio a Covid.
2020. Foi um A máquina ficou até novembro de 2020. Depois que ela chegou, nós botamos na sala. No mesmo dia peguei Covid também. E o dinheiro que tinha para montar um laboratório, tinha os 50 milhões para montar o laboratório de plasma lá em Iperó, que estava previsto. Esse dinheiro foi todo para a Covid, para pagar a conta disso aí. Isso atrapalhou esse projetão nacional na parte de fusão. Agora, igual o senhor até tinha comentado antes, a fusão que se faz no tokamak, ela é ligeiramente diferente, né, na verdade, bem diferente, né, do que se faz, que se encontra nas estrelas, né, porque nas estrelas a gente sabe, né, que é o ciclo próton-próton, né, que você pega o núcleo de hidrogênio, ele vira em hélio, né, e tal. Agora, como você tinha comentado, né, ele utiliza deutério e trítio, né? Por que essa diferença? Explica para o pessoal de casa É, aí. numa estrela, você tem o que chama de confinamento gravitacional. Então, aquela quantidade imensa de massa, ela puxa um átomo contra o outro, consegue fazer a fusão, e o tempo que está acontecendo é infinito. Então, é o critério de Lawson, é tempo, densidade de partícula e temperatura. O produto dessas três coisas tem que ter um valor mínimo para poder ter processo de fusão. E no tokamak o tempo é pequeno, então você tem de esticar esse tempo. Você tem de esticar uma das três coisas para passar desse limite para haver fusão. Então, quanto maior o reator, maior vai ser o meu tempo, maior a temperatura. E já chegou perto do 1 por 1. E agora estou fazendo uma coisa gigantesca. E que você, pelas contas de tudo que foi feito, a gente deve chegar a 10 vezes o que está entrando. Mas porque eu posso usar próton-próton, o próton é o deutério e deutério-trítio, né? Quando eu uso o trítio, ele é um átomo maior. Então a seção de choque é mais fácil. É mais fácil você ver a colisão de um deutério e um trítio do que o deutério. São duas coisas pequenas, são mais fáceis de se encontrar. Só que o trítio é complicado de ter, né? Você precisa de um reator de fissão para poder gerar. Mas se prevê usar internamente no reator o lítio, que a colisão do nêutron com o lítio ele vai liberar o trítio. Então vai ter um trabalho gigante aí do lítio. O lítio vai decompor. Mas então, então esse tokamak que está instalado aqui na UFES, então, pelo que o senhor está dizendo, né, a grande contribuição que a UFES pode fazer é com relação a esse jato, né, de plasma que vai alimentando, né, o tokamak, né? Então, eu acredito que a sua experiência em plasmas térmicos, em tochas, né, maçaricos de plasma, né, que deve gerar essa contribuição, né? A gente podia falar então um pouco sobre essa experiência, né? Assim, em que momento que você conseguiu trabalhar com plasmas térmicos, né, com tochas de plasma? Como que começou isso aqui na UFES? Isso aí começou quando fui fazer o mestrado na Unicamp. Aí tem até dois colegas, o Carlos Raimundo e o Marcelo Stel. Eles visitaram o professor, acharam que ele era um professor russo, né? Arui Marota, né? O Arui era o nome do pai de santo lá, né? Mas ele era carioca. Ele fez a graduação na Rússia e trouxe a ideia do plasma para a Unicamp. É porque a Rússia tem expertise Tem nisso, expertise, né? trabalhou muito nisso devido à pesquisa espacial. E a linha dele é muito experimental. Então eu entrei lá e fiquei 3 anos e meio. Passei a fazer tudo, mudei o laboratório do meu jeito, mudei os projetos e acabamos tendo um excelente resultado com as tochas de plasma, caracterizando, fazendo sensores para medir temperatura de plasma. E quando eu acabei, eu falei, eu vou voltar lá para a selva, né? Voltar para Vitória. E montei um laboratório aqui também. Então, criei o laboratório e
estamos evoluindo em cima disso aqui, de aplicações de tocha de plasma. Então, nossa tocha não é feita pelos russos, é feita toda aqui, com conhecimento nosso. Tinha pessoas específicas que ajudavam a desenhar, o pessoal de mecânica para fazer as peças. Montei uma oficina específica para isso aqui dentro. E tocamos isso aí até chegar em 2000, a Petrobras queria alguém para fazer plasma de hidrogênio. E nós crescemos mais. É isso que você fala, né? Quando eu cheguei aqui, a gente só tinha no laboratório, o Imeric estava começando o laboratório de plasma, um grupo de materiais carbonosos, e a gente tinha na equipamento uma mufla, uma estufa. Estufa, nem 5 graus, nem mufla, uma estufa, uma estufa, né? Um forno horizontal sem controle de temperatura. Nossa. Você botava um termopar, botava no multímetro e via a tensão, ia na tabela, via a temperatura e ia no variac controlando a tensão para dar o valor esperado. Que ano isso, Alfredo? 88. E tinha uma balança de enfeite. A nossa balança de enfeite era uma haste com um parafuso, um porquinho. Aquela da justiça, né? É, da justiça, que ficava aquele trem pendurado ali. E nós conseguimos, naquela época eu comprei o meu MSX, eu transformei meu MSX no controlador do forno, porque eu não ia ficar todo dia. Não, acho que o pessoal nem sabe que MSX é um computador, né? É uns 80, né? Primeiro, o começo da computação no país. E botei meu computador, meu microzinho lá para controlar, e foi o nosso primeiro controlador no laboratório. Depois fizemos a segunda versão, estamos na terceira versão hoje. Antes eram 2 níveis, depois fomos para 10, agora estamos em 120 níveis de potência. E fomos subindo aí, fazendo tudo praticamente à base de sucata. Pegamos sucata na Aracruz Celulose, na Vale do Rio Doce, ajuda daqui e dali. Montamos a primeira tocha de plasma. Foi em 90, estava funcionando. E começamos com a pequenininha. Trabalhamos com a aplicação mais simples, né, que é fazer deposição de material cerâmico. É o plasma spray. É o plasma spray. Fizemos um spray filmes de supercondutor e bário cobre, de manganatos. E aí foi nessa brincadeira que meu mestrado, meu doutorado ia ser filmes supercondutores depositados por plasma spray. Que eu fazia plasma, o colega trabalhava com supercondutor, passamos a aprender a produzir o supercondutor, e foi em 1997. Xavier Obrador, né, foi lá em Rio de Janeiro, foi a Escola Brasileira de Supercondutividade, ele viu... da Espanha. É o Xavier Obrador da Espanha. É do ICMAB, Instituto de Ciências e Materiais de Barcelona. Ele viu aqui e falou: opa, vamos fazer filme de supercondutor à base de mercúrio. A gente saía do 90 graus, 90 Kelvin, para 120 Kelvin. Mas não posso botar o mercúrio direto. Não, você deposita o precursor, depois a gente coloca o mercúrio. Aí falou: vai para Barcelona, fica 3 meses lá, para você aprender a fazer o supercondutor para poder depositá-lo. Então eu juntei a família, a filha, fomos para lá, ficamos no apartamentinho lá. E o tempo era curto, não podia nem escolher lugar. Hoje tá bom, né? E todo dia estava lá no Instituto de Ciências e Materiais, tinha todo o apoio. E começamos a fazer o supercondutor. Então, pegava o rênio, bário, cálcio, cobre, mais óxido de mercúrio, botava na ampola, botava no forno, cozinhava uma vez. Tirava, moía, botava mais mercúrio. Na terceira vez a ampola explodia. Aí eu cheguei pro Xavier, Salvador Pinhal, que era o químico, que é orientador do Agostinho. Eu falei que, olha, a pressão disso deve estar alta, né? Qual é a pressão dentro da ampola? Ele falou assim, deve ser umas 10 atmosferas.
Mas olha, se tem pressão alta, vamos medir a pressão disso para ver o que está acontecendo. Sugeri, vamos fazer um medidor de pressão para gás oxidante, gás venenoso, que é mercúrio, e alta temperatura. Ele foi pensar um pouquinho, né? Eu achei a solução, quando apresentei para a chefia, né? Era o Xavier, Xavier Obrador, que era o chefe. Ele falou, esquece o resto e faz o medidor, que era um medidor de pressão Bourdon, feito em quartzo, todo em quartzo, que ficava em alta temperatura o sensor e a ponta que levava a informação para fora com uma sonda Hall e um ímã dentro das duas sondas. Não tinha esterese, não tinha deformação com temperatura, aguentava alta pressão. E eu fiz o medidor para aguentar as 10 atmosferas. Aí, o primeiro teste, aquilo não foi, né? Ele estourou o fundo de escala, porque não é 10 atmosferas que explode, era 50. E mudei para aguentar pressões maiores e começamos a ver as coisas que aconteciam aí no meio. E depois de 8 testes lá, né, o meu tempo acabou, eu tinha que voltar, a patroa tinha de voltar para dar aula. E aí o espanhol, o aluno, né, daquele tempo, ele perguntou assim, quando você chegar lá, você vai montar isso de novo? Ele falou, tudo que eu usei aqui eu tenho lá. Eu comprei lá os multímetros que eu tinha aqui, todo material igual. E eu tinha a carta branca lá para comprar. Me dava a folha em branco assinado e eu ia na loja e comprava o que eu queria. O chefe não via que eu comprava. Nossa, é um sonho isso. Esse que é o sonho, né? É. Eu pegava o que eu queria, comprava e fazia. Então, rapidamente, a gente fez isso tudo. Então, fizemos 8 amostras lá, fizemos 150 aqui. Isso deu 3 doutorados, patente aqui na Espanha. E inaugurou uma nova linha de pesquisa, né? Inauguramos a nova linha de pesquisa, que é a parte de supercondutores com mercúrio. E limpamos a história da produção do mercúrio. Então, aquilo que você fazia em 3 tratamentos com mercúrio, a gente passou a fazer em um só. Você botava ele no forno, ficava 24 horas, ele saía prontinho lá, melhor do que 3 tratamentos. Foi uma mudança e tanto. Aí, quando terminei o doutorado, em 1999, né, foi outubro, novembro, eu tinha uma sala com 3 medidores para a produção de supercondutor. Podia fazer um monte de coisa, estava tudo lindo. Aí eu tenho uma estrutura para continuar essa linha. E não tinha dinheiro nenhum, porque não tinha dinheiro de projeto. Até esse dia a gente não tinha dinheiro nenhum. E quem bancou foi o pessoal de Barcelona, que nós pegamos o quarto que tinha, tudo que tinha, botamos na mala e viemos embora. O menino veio, eu cheguei na quarta-feira, ele chegou na sexta. E ficou 5 meses aqui com a gente. E aí chega a Petrobras e falou que era alguém para fazer plasma de hidrogênio, para botar no petróleo. Aí nós fizemos o projeto da CT Petro, ganhamos o projeto. Mas eles queriam o quê com esse plasma de hidrogênio no petróleo? Naquela época, a gente tinha o que chama o petróleo API 10, que era uma pedra. A temperatura a viscosidade ambiente muito alta. é muito alta. Então, para poder ele ficar líquido, você tinha de esquentar. Então, você pode pegar ele e jogar no chão, que ele não vai escorrer. Ele é um piche bem, bem pesado, que eles chamavam de... Isso aí não era o petróleo, era o resíduo do processo de refino, que chamava... era equivalente a você pegar o petróleo, aquecer até 500 graus, eu tirava tudo, então não saía mais nada até 500 graus. Então ele vinha uma pedra, eu tinha de esquentá-lo para poder trabalhar. Eles queriam que a gente colocasse hidrogênio nele, quebrasse as moléculas, botasse hidrogênio e transformasse isso em combustível líquido. E foi o nosso início. E fizemos também, em paralelo, a produção de hidrogênio via plasma de argônio, nitrogênio, hidrogênio, em cima de gás natural, que foi a linha que te parou. Gás natural é rico em metano, né? Que tem muito hidrogênio. Muito carbono, hidrogênio. E nós chegamos nessa linha aí. Então, começamos aí nós conseguimos
dinheiro para construir o prédio do nosso próprio laboratório, projetamos o que a gente queria e fizemos o laboratório, que também foi junto com o laboratório do Lab Petro. Eu ganhei um projeto, o Lab Petro ganhou outro projeto com 2 semanas de diferença, para fazer o prédio no mesmo lugar. Para a gente não brigar, vamos fazer junto um prédio, cada um ficou com um lado do prédio. E continuamos aí, o Eustáquio na linha de caracterização, eu no desenvolvimento de processo. Então, aí tem uma longa história até 2014, com o apoio da Petrobras, quando a casa caiu. Mas teve resultados bem interessantes, né, com essa pesquisa, né? Isso Porque, na verdade, é uma produção de gás de síntese, né, seria então, né? Porque você está enriquecendo o gás natural com mais hidrogênio, né? Devido à Quando queda. você faz um plasma de CO2, nós fizemos o plasma com gás natural usando argônio, nitrogênio, hidrogênio e CO2. O que eu menos esperava era o CO2. Todo mundo elogiava o hidrogênio. O pior resultado que tem foi o hidrogênio. O melhor foi o CO2. Por que eu falava que o CO2 não dava certo? Porque se eu olhava a literatura, você via que sobrava um absurdo de CO2 em todos os testes. Então a literatura mostrava que não dava. E eu testei todos os outros. E foi muito bom no nitrogênio, no argônio, mas já era muito sólido, né? E no hidrogênio, achando que ia ficar bom, não vai contaminar, não vai ter nada mais. E do último projeto, o Aurélio, né, da Petrobras, falou: vamos fazer de CO2? Então, vamos, nós testamos todos os jeitos possíveis, o Gliding Arc em disco, Tornado e a tocha de plástico, temos todos eles. E aí nós percebemos que o pessoal estava fazendo errado. Então, quando você junta os dois, CO2 em gás natural, e passa um arco elétrico no meio, ele quebra o metano primeiro, que é o gás natural. E deposita o carbono e o CO2 fica. Aí a coisa está errada. Então, primeiro eu faço um plasma de CO2, aí eu pego o meu CO2, tiro um oxigênio e tenho CO. E jogo isso no anodo girando. E injeto o gás natural. Quando eu injeto o gás natural, como você tem um processo em vórtice, quem tem massa maior vai para fora, quem tem massa menor vai para o meio. E o metano, o CH4, tem a mesma massa do oxigênio, eles vão girar no mesmo raio. Então você rapidamente quebra o metano e você tem o H2 e CO. A gente saiu daquela... Ambos combustíveis. Você saiu daquele rendimento de 60% e foi para 90%. Então é tudo jeitinho de injetar a coisa. E isso já foi patenteamos aqui, fora do país. E já estou patenteando outra aplicação disso aí. Então, essa foi a grande brincadeira nossa. Parece ser um resultado fantástico, né? Porque o CO2, na verdade, ele é um resíduo da produção, né? Da extração do gás natural, né? Porque num poço de gás natural... Vem CO2. Vem muito CO2 misturado ao metano, né? E você fala isso, né? Foi até a sugestão no final do projeto, que quando você tem um aterro de lixão, né? Você quer aterro, ele libera muito metano e CO2, é quase 1 por 1 naquela conta. Então a proposta era falar, vamos pegar aquele gás de aterro, separa o CO2, faço o plasma, injeto o gás natural e vou ter CO e H2. CO e H2 eu posso fazer várias coisas. Uma é fazer combustível líquido. Ele tem um processo que você usa isso para fazer combustível líquido. Ou separa o CO, queima de novo, e o hidrogênio você vai usar para carros a hidrogênio. E agora a outra coisa, se eu não coloco na proporção 1 por 1, que esse é o problema de todos os trabalhos, né? Até o chinês tentou derrubar a nossa patente, e na hora que ele tentou, eu cheguei àquela, você não faz o que nós fazemos. Você escreveu lá, ó, eu tenho que ter mais CO2 do que metano. Nós não, a gente bota qualquer coisa de metano. Vocês não conseguiram fazer isso. Aí ele concordou na hora. Então a gente consegue botar qualquer coisa de metano fixando o valor de CO2. Então se eu botar mais metano, eu começo a produzir carbono, você começa a produzir grafeno.
Imagina só, né, um resíduo de É, produção, um material de interesse tecnológico, né, então, fantástico o na projeto. época que a gente terminou, né, o projeto, 2014, está fechando, a gente não tinha microscopia. Nossa microscopia eletrônica, né, é o mais simples microscópio, você não vai a 30 mil vezes, não vê alguma coisa. Então você não conseguia ver. A gente procurava, sempre procurou até essa época, as amostras encontrar umas bolinhas, que é o que chama de negro de fumo, que é o processo de combustão incompleta, que é aquilo que usa na tinta preta ou do pneu de carro. A gente sempre procurou achar isso nessas amostras. E a gente não estava achando, né? Então nós fizemos uma microscopia de transmissão no final, foi feito ali na biologia, lá na Maruípe, e aí a gente foi ver que a gente tinha grafeno. E aí que começou a ver os planos do grafeno e não estava achando as bolinhas. Foi um sacrifício achar dois pontos com as bolinhas que ele estava querendo. Aí que a gente foi entender que tinha alguma coisa errada com aquela história. Então a gente foi pediu para fazer Raman, a espectroscopia Raman, que consegue identificar bem o grafeno, quer dizer, depois que aprenderam a identificar. Porque quando foi identificar, o menino pegou e botou a amostra em cima de vidro. Depois que foi descobrir que se você botar o substrato de vidro, o vidro dá ruído e atrapalha a sua medida. Então você não pode fazer procurar grafeno em cima de vidro, tem que ser um substrato de silício. Então quem mediu foi medindo errado. Até o raio-x indicava que não tinha o material carbonoso normal, os planos empilhados. Então tinha o efeito do grafite oxidado reduzido. E na época ninguém aqui sabia que existia grafite oxidado reduzido. E algo parecido aconteceu em 2006, no mestrado do Carlos Gilmar. Ele fez um plasma de nitrogênio, injetou metano e aquilo. A gente fez raio-x. O raio-x ia dar um pico, né? Em cima de 26 graus, ele deu em 18. Olha. E aí, o que é 18, né? Também ninguém sabia que era grafite oxidado. E aí isso graças a aquele movimento assim, vamos dar diploma para todo mundo, que o pessoal tinha de fazer o mestrado em 2 anos e o doutorado em 4. Se você não fizesse, você era expulso da pós-graduação. O Carlos Gilmar, fizemos o procedimento, fizemos uma microscopia que viu as coisas esquisitas. A gente queria fazer transmissão, aí você ia ver o que estava acontecendo. Ele fez o que era na época, a gente não tinha microscopia de transmissão na UFES. Ele se inscreveu na LNLS, que tinha o melhor microscópio de transmissão do Brasil. Fez o treinamento, com a semana treinando, e voltou meses depois para fazer a medida. Ele chegou com o potinho dele, vou medir minhas amostras. E aí o rapaz, não, você pode voltar aqui, o microscópio está quebrado. Volta o período que vem, você tem de defender seu trabalho. Ele defendeu com o que tinha. E aí, um ano depois, passou um inglês aqui, amigo do Emerick, levou as amostras para a Inglaterra. Aí eu vi há poucos dias os arquivos, né? Mês 10 de 2007. Tá lá os grafeninhos de 100 nanômetros. E o e-mail dele, ó, isso tem aparência de grafeno. Nossa, e é justamente naquela época ali, né, que o pessoal estava conversando, discutindo sobre o grafeno, né, Isso aquela foi experiência antes do dessa do história Grainer do grafeno, ele Veselov, tinha né. feito e não tinha olhos para olhar. Isso é a consequência de você morar na selva. É no facão que você tem que fazer as coisas. Bom, mas em resumo, Alfredo, dá para a gente perceber assim que o plasma, na verdade, ele tem diversas aplicações, né? Isso. Porque dá para ver que pelo laboratório de plasma térmico, né, que agora está trabalhando com plasma de fusão, né? Mas já teve trabalhos na área de supercondutividade, na área de principalmente na área de energia, né? Inclusive até da Petrobras também, né? Foi na área de energia também, né? Apesar de tá relacionada com gases, né? Então acho que
Tá bem claro para a gente que, na verdade, a gente tem que olhar para o plasma, se a gente quiser ver energia do futuro mesmo, né. Você quer produção de energia, você tem que tocar a área de plasma. Tem várias vertentes aí. E a brincadeira de você equipar o laboratório para caracterizar o que você está precisando, você ajuda os vizinhos. É, Então, todo mundo essa precisava, né. brincadeira, a gente precisava de microscopia, de fração de raio-x. Nós compramos o difratômetro. No dia seguinte, estava aberto para quem quisesse. A pessoa se inscreve, não precisa esperar 6 meses, é só chegar e Porque tem falar jeito, e né, a no dia pesquisa seguinte precisa de dinheiro, né, a gente precisa precisa de sim. equipamentos, né, e tal. Mas isso a gente fala que você fala brincadeira que plasma. Você tem na linha de plasmas a gente divide em dois tipos de plasma. O plasma quente, que é a fusão termonuclear, e o plasma frio, que é onde eu boto energia para fazer um processo tecnológico. Então, uma das coisas que está aí no bolso de todo mundo, né? Que você não sabe, mas está, 30% do processo de fabricação dos celulares, computadores, televisores usam plasma para produzir os semicondutores. A sua lâmpada fluorescente, a aurora boreal que está lá, que o pessoal desde antigamente ficava olhando, que coisa linda, né? Isso tudo é plasma. Então você quer a produção de ozônio medicinal usando plasma, um plasma com barreira dielétrica. Então tem uma gama de coisas aí, e até na propulsão espacial você já usa o plasma também. O plasma tem inúmeras aplicações. Bom, mas o episódio de hoje, né, a gente vai ficando por aqui, né, que era mais para fazer esse paralelo mesmo, né, do plasma com energia e, claro, né, traçar essa trajetória aí do nosso laboratório de plasma térmico aqui da UFES, né, e da trajetória também do professor Alfredo. E o Quanta Conversa vai ficando por aqui, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Alfredo, né, toda a nossa produção aqui também. O professor Nani, né, que está ali atrás das câmeras, né, o professor Giuseppe também. E continue acompanhando o Quanta Conversa, né, que sempre vamos ter aqui um assunto bem interessante para poder levar esse conhecimento que é produzido dentro da universidade, né, para a sociedade, para a população. Tá joia? Então, curta, compartilha, né, e todos aqueles aquelas coisas do YouTube, né, do Instagram também, né, onde vocês podem encontrar o Quanta Conversa e a gente fica por aqui. Tá joia? Obrigado, pessoal. Até mais.